7 frases do Papa Francisco que ajudam a explicar sua vida e papado. Hoje é dia 24 de abril de 2025. Nesse momento, lá no Vaticano, em Roma, está acontecendo toda a movimentação referente ao funeral do Papa. Ele ainda não foi sepultado, então dependendo de quando você assistir esse vídeo, é possível que já tenha acontecido o sepultamento. Também é importante dizer, para você que já conhece o nosso trabalho, é muito importante que você curta, comente, compartilhe, já que nesse trabalho aqui eu vou colocar as referências colhidas no G1, do Grupo Globo, e evidentemente com minhas opiniões que vou trazer aqui. Vou lembrar também que mesmo nas igrejas evangélicas, onde eu me enquadro, eu me incluo, não vai ser muito fácil de você ouvir as coisas que eu vou dizer aqui. As razões aí, cada um entenda, tire suas próprias conclusões. Mas uma delas eu posso dizer porque é pública, né? Tem aí cerca de um pouco mais de 10 anos, então saiu a publicação num jornal, na época dos jornais impressos, mas saiu na publicação de um pastor muito conhecido no meio evangélico, que foi até o Vaticano e cumprimentou beijando a mão do Papa. Aí alguns deram explicações para aquilo ali, o que ele pretendia com aquele gesto, mas vou dar minha opinião sempre em defesa do Evangelho. Eu sou ministro do Evangelho, então o que cada um faz de sua vida, a princípio não me diz respeito, mas tudo que traz consequência positiva ou negativa para o Evangelho, aí eu já me sinto autorizado por Deus a mencionar e, evidentemente, trazer aqui o que eu recebi do Senhor conforme o caso. Então, 7 frases do Papa Francisco que ajudam a explicar sua vida e papado. A matéria de G1 está aqui no dia 21/4, aqui nesse espaço aqui da BBC News, todos os créditos então contemplados. A gente então pode ir, sem mais delongas, direto à primeira frase, que está aqui, ó. Número 1. Se uma pessoa é gay, busca o Senhor e tem boa vontade, quem sou eu para julgá-la? Bom, a frase, ela revela uma posição, parece que, assim, de simpatizante com o movimento gay. E do jeito que se coloca, eu lembro que eu fiz até uma enquete para as pessoas mais próximas, os meus contatos, acerca do passamento do Papa, perguntando o que as pessoas pensavam. E há muito disso, quem sou eu para julgar? Isso é razoável, mas só até certo ponto, porque a Bíblia diz que nós, os que estamos em Cristo, havemos de julgar o mundo. Aí, a questão de estar em Cristo ou não estar, aí é cada pessoa que tem que responder por si e tem que definir por si. Para nós que somos da fé, vale a Escritura, onde está escrito que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, a questão que se coloca é que precisamos falar disso à luz das Escrituras. Aí o texto aqui mais explicativos, se uma pessoa é gay, busca o Senhor e tem boa vontade, quem sou eu para julgá-la? O Catecismo da Igreja Católica explica e diz que tais pessoas não devem ser marginalizadas e devem ser integradas à sociedade, disse Francisco aos jornalistas que o acompanhavam. Ele está falando da Igreja Católica, eu sou evangélico, então temos divergências teológicas em vários pontos. Talvez esse aqui nem fosse o mais contundente de divergência, mas como o Papa Francisco acaba
deixando um legado, uma lembrança de ter assim, ideias bastante progressistas no sentido da esquerda ou da extrema esquerda, dependendo de como você se posicione quanto a isso. Porque a Bíblia é clara e o como eu vejo, como eu deixo de ver, não é tão importante. Mas é importante como a Bíblia vê, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E minha proposta, quando passo a discorrer sobre esse assunto, é que eu quero trazer os pensamentos do Papa à luz da Bíblia. Pelo menos esses 7 que estão aqui estampados. Uma pessoa famosa, uma pessoa de uma liderança internacional. Uma vez que ele morreu, é claro que seus pensamentos, suas frases, suas falas, elas ficam famosas no primeiro momento, depois, mas vai ficar sempre alguma coisa de livros, enfim. Então, a Bíblia diz: os efeminados não herdarão o reino dos céus. Os sodomitas não herdarão o reino dos céus. Então, não é quem sou eu para julgar. Não, a Bíblia julga. A Bíblia julga se a pessoa tem essas práticas. Outra vez, em Provérbios, diz assim, os que encobrem suas transgressões nunca prosperarão, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, não é que Cristo virou as costas para a pessoa, para o pecador. A questão é, a pessoa precisa aceitar Jesus e deixar essas práticas pecaminosas. A partir desse momento, a gente passa a considerar essa pessoa como cidadão dos céus e claro, para alcançar as promessas de Deus, as promessas que estão na Bíblia, para os que são de Cristo, é a pessoa nascer de novo. E a Bíblia diz: os que são de Cristo, ou seja, que nasceram de novo, não vivem pecando. Então, tem que ter deixado. Se ela deixou e se converteu, ou seja, como diz lá em 2 Crônicas 7,14, se desviar dos maus caminhos, aí ela está pronta para ser recebida no reino do povo de Deus, para ser recebida por Deus, para ser cidadã de Deus, ser cidadão do céu. Então, essa é a maneira que eu acho que deve ser explicada aqui nesse caso. Vamos então para a segunda fala que aparece aqui. Como eu gostaria de uma igreja pobre e para os pobres. Bom, primeiro de tudo, é importante a gente salientar a questão da igreja como igreja, o corpo de Cristo, que eu falei isso no meu vídeo mais recente, ressaltei bastante. A igreja que é o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja e essa igreja é formada pelas pessoas que estão em Cristo, pelas pessoas nascidas de novo, em todo o planeta, em toda parte do mundo. E essa igreja, formada pelas pessoas nascidas de novo, ela não tem falha, ela é o que é. Isso é uma coisa. Outra coisa é as igrejas locais. Então existe a igreja da denominação tal, que está no município tal, que está no bairro tal. Eu lembro até que a gente fez um evangelismo, posso dizer, foi na cidade aqui acho que foi Padre Bernardo, aqui no interior de Goiás, e aí em determinado momento alguém perguntou, mas como é que o senhor explica um lugar desse aqui tão pequeno ter 11 igrejas? Claro, ele se referia à igreja local. Para ele, bom, eu acho que isso deveria ser encarado como um problema bom, já que você vai ficar tendo várias opções para escolher. Porque o ruim seria se você estivesse num local como aí lá pelo Oriente, Oriente Médio, enfim, onde você não tem igreja nenhuma, as igrejas são perseguidas, as igrejas não são permitidas, são proibidas. Então, as pessoas que buscam o Senhor, as pessoas que se convertem ao Senhor Jesus, ali arriscam a própria vida e por aí afora. Enquanto que aqui, numa cidade que, como você disse, uma cidade pequena com 11 igrejas, basta você escolher. Nesse caso, a gente está falando de uma igreja local.
Quando o Papa fala de uma igreja pobre, quer dizer, então a igreja pobre é a igreja formada pelas pessoas, se é pobre se as pessoas têm, vamos dizer, um nível de renda, de riqueza mais baixo, e seria rica se tivesse um nível de riqueza, de renda mais alto. Se estiver falando da igreja local, bom, isso aí pelo mundo afora é só mudar. Eu creio que até na igreja católica seria possível isso. Basta você sair de um lugar rico e ir para um lugar pobre, por exemplo. O contrário vai ser mais difícil, né? Porque geralmente essas questões envolvem troca. Então, tanto na igreja católica quanto na igreja evangélica. Sair do lugar rico para o local pobre vai ser relativamente fácil você encontrar. Imagine se o Papa dissesse que quer sair de lá e quer vir dirigir, né, uma igreja aqui, por exemplo, na periferia de Brasília, ou do Rio, ou de São Paulo, ou do interior do Nordeste. Não vai ser difícil. Ele vai oferecer para a pessoa que está lá dirigindo e dizer, olha, você vai no meu lugar, você vai ser o Papa lá no Vaticano. Não vai ser difícil dele encontrar pessoa que queira fazer essa troca. O contrário é que é difícil, quem está no local pobre dizer que quer ir para o local rico. Seria tanto na igreja católica quanto na igreja evangélica. Então, para ele, que está no local rico, seria fácil trocar. Se ele diz, eu gostaria de uma igreja pobre, bastaria ele trocar com algum padre católico e ir para a igreja pobre. É só isso. Não precisaria mais nada além disso. Ainda tem uma parte aqui. Francisco era um homem pobre. Como eu gostaria que a igreja fosse pobre. Isso está entre aspas. E para os pobres, fecha aspas, disse no auditório Paulo VI no Vaticano, ou seja, o Papa Francisco, a frase completa seria essa aqui. Indo mais na prática disso aí, a Bíblia não faz grandes diferenças entre o rico e o pobre para ser salvo. Quando o carcereiro perguntou ao apóstolo Paulo o que devo fazer para ser salvo, o apóstolo Paulo respondeu. Paulo estava preso, isso foi em Filipos. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Logo, não entrou em questão se aquele carcereiro, se ele era rico ou se era pobre, se a casa dele era uma casa muito grande, quantos empregados tinham, ou se era uma casa simples. Não teve nada disso. As particularidades entre ser pobre e ser rico fica tão somente na questão do dom, do talento que tem o rico. Ser rico é um talento. E ser pobre é o contrário disso. Ele poderá ter outros talentos, mas não aquele do rico. Há uma passagem que o próprio Senhor Jesus chega a dizer: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar em reino dos céus. Mas ao mesmo tempo ele complementa que para Deus tudo é possível. Então, no primeiro momento, a maioria das pessoas que vão se converter são pobres. Isso é uma realidade que está dada. Mas não que uma igreja com pessoas que tenha posses não possa funcionar. Geralmente na igreja os dons e os talentos são para ser, na medida do possível, repartidos, né? Por isso as igrejas têm o preceito de dízimos, de ofertas, porque é um talento que um tem, um talento que o outro não tem. Eventualmente, a oferta do rico, o dízimo do rico poderia ser maior financeiramente do que o do pobre. A questão é tão somente essa, mas glamorizar a pobreza, não há nenhum respaldo bíblico para que se faça isso. O importante é sim fazer como as mulheres que estão registradas, diz que Susana e as outras mulheres serviam ao Senhor Jesus com as suas fazendas. Então, esse que é o ponto. Glamorizar a pobreza não é nada recomendável, não há nenhum conteúdo de edificação nisso. Número 3. Algumas pessoas acreditam que para sermos bons católicos temos que nos reproduzir como coelhos, mas não.
a frase completa, nesse ponto aqui, a gente consegue aqui pegar um entre aspas, ó. Deus lhe dá os meios, seja responsável. Algumas pessoas acreditam, e me desculpem a palavra, que para sermos bons católicos precisamos ser como coelhos. Não. Paternidade responsável. E mais à frente, aí fechou aspas aqui, mais à frente, mais aspas, abre de novo. Acho que o número de 3 por família, 3 seria 3 filhos, é o que os técnicos dizem ser importante para manter a população. E fecha aspas. Bom, geralmente o pessoal pegava, os jornalistas pegavam frases que iam conversando com o Papa e, claro, transcrevia aquilo que eles viam, achavam de mais importante, mais relevante. Nesse caso aqui, eu acho que não tem grande importância, porque é um pensamento aqui meramente social, mas como está presente aqui na matéria do G1, então vai aqui algumas observações. Ele fala para sermos bons católicos, seria aí um bom cristão. E ele diz que não é necessário se reproduzir. Olha, não cabe um líder religioso dizer quantos filhos a família deverá ter. Eu acho que o razoável seria a gente dizer, eu digo a gente agora falando como pastor, como um líder evangélico, como um líder cristão. Conforme for o caso, a gente conversar com os pais e, se eles provocarem isso, pastor, quantos filhos só acha que nós devemos ter? Veio me perguntar? Aí sim, vamos nos reunir num gabinete, num espaço reservado. E aí a gente vai ter que levar em conta qual é a sua condição social. O que você pensa de sua família? O que você pensa de seus filhos que virão, que, se Deus quiser, virão? Qual é a sua condição com relação aos cuidados? Como você pode cuidar? Até onde você acha que tem? E é a família que tem que decidir. O que a gente pode fazer é dar parâmetros. Evidentemente que não é cabível, não é razoável que o líder oriente a família até a filho, até não poder mais, até parar de nascer. Não precisa dizer isso, mas também não tem que enumerar. Dependendo da família, a família pode ter 1, pode ter 2, pode ter 3, e a família pode ter uma condição confortável, às vezes, mesmo que a renda do casal, incluindo aí o marido, a mulher, não seja lá tão grande, mas às vezes tem uma família boa, os avós estão dispostos a ajudar, enfim, cada caso vai ser um caso. Eu acho que essa parte aqui, essa terceira pergunta, essa terceira colocação aqui, dentre tantas coisas que o Papa falou nessas viagens, poderia ter um tema um pouco mais rico. Achei que foi um tema pobre para o que se destinava. Seguindo, agora o caldo começa a engrossar. Número 4, abre aspas. O abuso infantil é uma doença, fecha aspas. Aí a frase completa, a parte que está entre aspas, eu vou ler aqui antes de comentar. Tem 3 parágrafos aqui de aspas. Então, o primeiro, abre aspas. O abuso infantil é uma doença e precisamos nos esforçar mais para selecionar candidatos que queiram ser padres, declarou. Parece que aqui ele se refere a abusos infantis cometidos por padres. Vamos ao segundo parágrafo. Ele abre aspas aqui também. Infelizmente, há um número considerável de vítimas. Gostaria de expressar minha tristeza e dor pelo trauma que sofreram, fecha aspas, que sofreram os abusados, as vítimas. E tem uma terceira aqui, abre aspas. Essa também é a minha vergonha, a nossa vergonha, a minha vergonha pelo fracasso da Igreja por tanto tempo em colocá-los no centro de suas preocupações, fecha aspas. Bom, de novo, igreja aqui deve ser entendido como igreja local, ainda que ele esteja falando de igreja católica, se alguém considerar que no meio da igreja católica possa ter pessoas nascidas de novo em Cristo, adianto logo que, do ponto de vista evangélico,
vai ser uma polêmica muito grande e a maioria dos evangélicos vai considerar que é muito difícil de encontrar. Mas ainda assim, se encontrar, tem que ser encarado como igreja local, ainda que seja igreja católica. Por quê? Existem as outras denominações cristãs, e aí, no caso, o outro grande segmento será o evangélico, e serão igrejas que têm membresia em diversos locais, se somando. E claro, de novo, as igrejas locais têm suas falhas, porque a igreja é reunião de pessoas. Então, será comum que tenham suas falhas. Bom seria se não tivesse. O ideal seria se não tivesse, mas terão. Mas, relembro, as promessas de Deus, as promessas da Bíblia, o reino dos céus, quando Jesus disse para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, aliás, eu volto até aqui, né? Quanto ao pastor, que também já não está entre nós, que foi ao Vaticano e beijou a mão do Papa, eu acho que a situação foi toda ruim, né? Mas se alguém me propusesse para ir até lá, bom, primeiro a gente ia combinar qual era a pauta, qual seria a conversa, sobre que temas a gente poderia conversar. Mas é claro que eu faria questão de deixar para o Papa o capítulo 3 do versículo de João, a parte onde diz: necessário vos é nascer de novo, porque se não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Eu diria isso a ele. Mas coitado eu digo coitado nesse sentido, né? O pastor foi lá para beijar a mão do Papa, então certamente ele não disse foi nada. Mas então, o que temos aqui, o principal ponto aqui, que abre aqui essa questão, é onde ele diz: o abuso infantil é uma doença. Uma doença de quem, cara pálida? Ao que parece, ele diz que o abusador é um doente. Se isso for, a menos que alguém consiga uma confirmação melhor disso aqui, mas se for isso, que ele está dizendo que é uma doença do abusador abusar das crianças, é um grande equívoco. Doença em maior ou menor grau, todo mundo tem. Eu lembro de um trabalho que a gente estava fazendo e tinha alguém que não conseguia ficar muito à vontade no trabalho, e eu disse para um outro colega: ele está com problemas. Aí o outro disse: problemas todo mundo tem. Pois é, eu agora vou parafrasear isso. Doença todo mundo tem. Então, nesse caso aqui, até se achar que é doença, mas isso na maioria dos locais é crime, no Brasil ainda é, pelo menos teoricamente, né? O Brasil passa por um momento difícil, mas no que está escrito na Constituição, no que está escrito no conjunto de leis, isso é crime. E sendo crime, quem praticou deve ser punido com o rigor da lei. Isso é o que eu defendo. Portanto, eu discordo dessa sentença como ela aparece aqui no item 4. O abuso infantil é uma doença. Se for de parte do abusador, não considero doença, não. É pouca vergonha, é vagabundagem, é crime e deveria ser preso. Em minha opinião, seria isso que eu teria a dizer quanto a esse item. No item 5, está assim: em vez de justiça social, spray de pimenta. Essa parte aqui, vamos ver se tem partes aqui entre aspas, 2 parágrafos aqui que talvez possa ajudar na explicação. Abre aspas. Trabalhadores, pessoas reivindicando seus direitos nas ruas, e a polícia os repeliu com a coisa mais cara que existe, aquele spray de pimenta de primeira qualidade. Fecha aspas aqui. Eu imagino até que tenha havido aqui um erro de tradução, porque a tradução não ficou muito boa, porque não faz nem sentido dizer que spray de pimenta é a coisa mais cara que tem. Não, não é. Então ficaria meio sem pé, sem cabeça. Quer dizer, a explicação não está ajudando muito. E aqui essa parte aqui, ó, o governo se manteve firme e, em vez de gastar com justiça social, gastaram com spray de pimenta. Acaba repetindo, né? E aqui o 3º parágrafo. Embora o governo de Milei, ele falava do governo de Milei na Argentina, tenha declarado que não compartilhava das críticas de Francisco,
observou na época que as relações com o Papa eram fantásticas. Então vamos nós aqui, ó. Trata-se de uma questão mais social do que outra coisa, e falando aqui dentro do que diria, um representante aí de segurança pública, numa manifestação, quando ela descamba, quando ela desanda para a infração do que seria, ultrapassa a fronteira do que seria tolerável da manifestação. A gente está falando de manifestação em país democrático. Alô? Manifestação em país democrático. Não são todos na América do Sul que a gente pode falar isso, Mas, nesse caso, quando ela parece que vai fugir ao controle, tem o que a técnica de segurança chama de uso gradual da força. Ou seja, manda a pessoa afastar, olha, não pode avançar para esse pedaço aqui. Aí a pessoa não está obedecendo. Então, eventualmente, ele pega, por exemplo, o spray de pimenta para lançar para que a pessoa se afaste. Isso é o uso gradual para deixar como última instância, geralmente da força policial, o uso de arma letal, ou seja, um tiro com munição de verdade que pode até vitimar fatalmente um manifestante. Entre uma coisa e outra, às vezes há ali a bala de borracha, munição de borracha, mas que às vezes causa também alguma sequela, mas é assim. Então, parece que aqui é uma questão meramente política, como se diz, o Milei é um conservador, é um presidente da direita, que assumiu na Argentina, e o Papa claramente tinha suas convicções de esquerda. Então, certamente, quando falavam de política, não poderiam se entender em 100%. Então, vamos à próxima afirmação. Número 6. Quem pensa em construir muros e não em construir pontes não é cristão. É a frase do Papa Francisco. Aí vamos ver aqui que temos entre aspas que pode ajudar no entendimento da frase. A partir daqui, tem um abre aspas aqui, Quem pensa em construir muros, quaisquer muros, e não em construir pontes, não é cristão. Isso não está nos evangelhos, disse o Papa em 2016. Aí tem mais aqui, abre aspas. Não devemos ceder a narrativas que discriminam e causam sofrimento desnecessário entre nossos irmãos e irmãs, imigrantes e refugiados. Fecha aspas. Quando ele falou lá em cima sobre pontes e muros, aí tem a matéria aqui ainda registra que a resposta da Casa Branca também foi categórica. Abre aspas. Quero que ele se concentre na Igreja Católica e deixe a fiscalização das fronteiras conosco. Está sendo atribuído aqui, disse o czar da imigração do governo Trump, Tom Homan, aos repórteres. Antes que alguém fique sem entender, esse termo czar aqui era relativo aos governantes russos antigamente. Então aqui foi usado meio como sentido figurado, talvez até com um pouco de ironia, Quis dizer que era uma pessoa que mandava muito. Mas voltamos ao X da questão. Esse pensa em construir muros e não em construir pontes não é cristão. Bom, os muros aqui são os muros que Trump sempre defendeu, o presidente Trump, que deveria ser feito na fronteira com o México. E naquela época ali começou a construir, agora desse segundo mandato dele, parece que a vigilância foi reforçada, enfim, para guardar dentro do ponto de vista dos Estados Unidos o território de uma imigração ilegal. A sentença do padre é que se falou isso e não em construir pontes não é cristão. De novo, na essência, cristão aparece no livro de Atos dos Apóstolos. Eu vou deixar a referência para você aí no quadro, quando diz que em Antioquia os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Bom, então, na igreja primitiva, esse termo ele foi usado até como pejorativo, não era um elogio. E
as pessoas foram assim denominadas porque elas se pareciam com Cristo. E isso não foi um bater no peito dos discípulos, não. Eram as pessoas de fora que dotavam isso. Então passaram a chamar cristão. A tradução em inglês fica melhor, né? Christian, porque esse sufixo, né, ian, em inglês, denota que a pessoa é nascida. Então, cristão, como vem para o português, quer dizer nascido de Cristo. Cristão significa nascido de Cristo, à luz da Bíblia. Hoje em dia, cristão é toda pessoa que assim se denomina. Então, basicamente, a gente encontra cristãos católicos, que é como o Papa está empregando aqui esse termo, empregou, né, aqui esse termo, como os evangélicos empregam, e tem espíritas também que se denominam cristãos. Mas, teologicamente, à luz das Escrituras, cristão é o nascido de Cristo, é o que nasceu de novo, é o que faz parte da igreja do Senhor, aquela igreja que Jesus falou, sobre esta pedra, falou para Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pois essa igreja é formada por cristãos, nascidos de novo. Isso é uma coisa. Aqui geralmente está no sentido social. Nesse sentido social, é uma declaração muito mais política do que teológica ou religiosa, porque entra na questão da imigração. Imigração eu prefiro deixar como uma questão política e não vou me aventurar a abrir essa discussão aqui nesse tema, porque um líder religioso da expressão de um papa, ele será lembrado fundamentalmente pelo que ele disse em relação a seu segmento religioso, como ele via as coisas. Agora, a questão política, isso aí fica tão abstrato, mas como ele afirmou aqui que quem fizer diferente não é cristão, então a gente tem que dizer alguma coisa. Administrar um país e administrar as políticas de um país é algo que requer especialização, requer um estudo direcionado para aquilo ali. Aí, quando a gente fala em estudo direcionado para administrar, pode ser que alguém dê um sorrisinho, né? Mas vamos voltar na teoria. Nos Estados Unidos é assim, pronto. Requer uma preparação das pessoas, uma formação profissional das pessoas que vão tratar daquilo ali. Se eles chegaram à conclusão de que assim deveriam fazer, é como eles chegaram. Eu acho que quem deve discutir isso, no máximo, tem que ser os cidadãos americanos, ou seja, os que votam lá nos Estados Unidos, os que pagam imposto lá nos Estados Unidos, e aí sim, esses que poderão, lá nas suas conversas lá, discutirem isso. E aqueles que estiverem investidos de autoridades, principalmente no parlamento, discutir. Para um líder religioso dizer se deveria fazer o muro ou não deveria fazer o muro, eu acho que é uma perda de tempo. Eu acho que é o que acontece aqui. Tá? Eu acho que não é boa essa percepção. Se o Papa falou, ele falou, talvez num ambiente descontraído, mas eu acho assim que também não foi feliz o jornalista que assina essa matéria trazer isso para cá. É como eu vejo. Número 7, última, mas não menos importante. Ontem, crianças foram bombardeadas. Isto não é uma guerra, é crueldade, fecha aspas. Eita, aqui ele falou do Oriente Médio, da guerra de Israel contra o Hamas e dos bombardeios na faixa de Gaza. Então vamos ver o que aparece ainda aqui de mais aspas para ver se ajuda na interpretação, ajuda na melhor análise do que de fato o Papa quis dizer. Abre aspas. Ontem, crianças foram bombardeadas. Isto não é uma guerra. É crueldade, fecha aspas. Aqui ainda explica aqui, disse Francisco em 21 de dezembro de 2024. Depois, aqui abre aspas de novo, quero dizer isso porque toca meu coração, e fecha aspas. Bom, de novo, o Papa Francisco tinha inclinações à esquerda. O seu discurso era, quando ia para o lado político, era um discurso
totalmente de viés de esquerda. Isso não pode ser deixado de entender. Nesse sentido, essa matéria aqui também deixa a desejar nos comentários. Eu vou tentar buscar aqui, quando ele tenta comentar isso aqui. Quer ver? Pronto. Nesse ponto aqui, tem a chamada, o número 7, logo abaixo. A guerra em Gaza, que deixou mais de 60 mil mortos desde que começou com a incursão do Hamas. Guarde bem essa expressão, tá? Com a incursão do Hamas no sul de Israel em outubro de 2023. Também chamou a atenção do Papa Francisco. Bom, o que o jornalista está chamando de incursão do Hamas, dito pelas pessoas que foram a Israel logo depois e dito pelo porta-voz, dito pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o porta-voz, que inclusive é brasileiro, fala português como nós, e que apareceu de alguma forma em algumas matérias da imprensa, da televisão, apareceu na mídia. O que o jornalista aqui chama de incursão, economizando bastante na tinta, foi, na verdade, o seguinte: havia um show, um concerto de música, algo tipo ali de um Rock in Rio, acontecendo lá em Israel. E houve um ataque do Hamas, um ataque armado contra pessoas desarmadas, saíram fuzilando várias pessoas. Eu posso dizer isso porque isso foi farto aqui na imprensa. Só que o jornalista está economizando na tinta. Assassinaram várias pessoas. Dentre aqueles jovens desarmados, não havia uma guerra declarada, não havia nada. Paralelamente, eles se dirigiram às casas, às residências mais próximas ali, estupraram mulheres na frente dos filhos, estupraram, depois mataram crianças, degolaram, um banho de sangue absurdo. Isso o jornalista já está chamando de incursão. Então, quem por acaso não tiver outra informação, eu estou informando o que é que ele está chamando de incursão. Agora vamos lá embaixo para a gente ver como ele chama a resposta. Tá aqui. Quando o Papa disse: ontem crianças foram bombardeadas. Isto não é uma guerra, é crueldade. Aqui fechou aspas. Aí comentam mesmo jornalistas. Disse Francisco em 21 de dezembro de 2024, em resposta ao bombardeio israelense que causou a morte de 25 crianças em Gaza. Olha só, quando o Hamas atacou era incursão, quando Israel é bombardeio. Mas vamos lá, a versão que chega por meio do Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, e que chega por meio do Relações Públicas de lá, vou deixar o nome dele aqui na tela para vocês saberem, é que há também a tática do Hamas de fazer escudos humanos. Ele põe civis, ele põe crianças, e por isso acaba que os bombardeios chegam a um ponto de negociação. Quando a negociação trava, chega a um ponto que a única solução para Israel atacar é bombardear do jeito que está, e acaba vitimando crianças também. Aliás, é bom que se diga, escudo humano é crime de guerra, é condenável, é condenado nos tratados que tem entre os países civilizados, mas lá nada disso é respeitado. Então, quando o Papa fala uma coisa dessas aqui, vamos nos ater de novo aqui ao tema aqui, que está enegritado. Ontem crianças foram bombardeadas. Isso não é uma guerra, é crueldade. Ora, parece então que a crueldade é praticada tão somente por Israel, né? Na verdade, não é assim. Israel foi correr atrás não de matar crianças. Quem matou criança propositalmente foi o Hamas. Isso ficou muito claro. Aqui é porque o jornalista está tentando esconder o que de fato aconteceu. E Israel foi atacar. Como não tinha outro jeito, acabou que o bombardeio vitimou pessoas civis também. Bom, essas são as 7 que eu peguei. Poderia a gente estender, tem coisas muito mais polêmicas do que essas, mas eu quis me espelhar em alguma coisa, e esse alguma coisa eu peguei aqui um jornal de grande circulação e estava aqui com essas 7 matérias. Se você gostou, eu peço a você que curta, comente, compartilhe e comenta aí
põe aí no comentário se você concorda com o que disse o Papa, se você não concorda, se você que é evangélico, você acha que o Papa foi para o céu, se você acha que não foi, ou você acha que também o céu não é importante, que tem igreja que diz que o céu não é importante, né? Não é importante dizer quem vai para o céu, quem não vai. Tem igreja hoje para todo tipo, dizendo todo tipo de coisas. Mas aí coloca aí no comentário aí que a gente sempre pode enriquecer, tá bom? Então, como diz o Echeverria, nós então ficamos por aqui e Deus abençoe você e sua casa, você e sua família, em nome de Jesus. Amém.